Sejam bem-vindos a mais um corte. Então, Vamos lá. por que o crime tomou contornos tão mais sofisticados em São Paulo? Me parece, pelo menos, em relação ao PCC, do que em relação ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O que diferenciou um do outro e qual que é pior no final do dia? Assim, é perder essa guerra de territórios ou é ter uma coisa tão infiltrada quanto o PCC que o negócio chega na Faria Lima, fundos de investimento? Ambos são muito ruins, né, Sim, cara? sim. E a sofisticação do PCC, ela torna o crime mais invisível, né? E por se tornar mais invisível, e também por ser uma facção única, os homicídios caem, não é isso? Aí você tem em São Paulo, desde Mário Covas, de Mário Covas para cá, você percebe o crime em São Paulo caindo, né? Ele caiu ao longo dos últimos 20 anos, né? Então, pode ser que alguém, numa ingenuidade, diga assim, pô, Pimentel, o PCC é algo menos ruim que o Comando Vermelho, sabe? Porque o Comando Vermelho é morte, território. É nada. PCC ainda é pior do que o Comando Vermelho. O Comando Vermelho acaba se tornando algo pior porque tem a guerra, né? Guerra contra o TCP, guerra contra a milícia. Os caras trocam muito tiro com a polícia, eles não se rendem. Então, tipo, por isso que o Comando Vermelho ele acaba se tornando uma facção muito sanguinária, pode-se dizer. Mas o PCC, irmão, esquece. Não tem igual. Mas o caminho do PCC até essa sofisticação, as pessoas não lembram, foi ação de terror. Matar um juiz em Presidente Prudente, o Antônio Machado, né? Um juiz assassinado, né? Eu acho que foi o primeiro juiz assassinado no Brasil, viu, cara? Depois da Constituição de 88, né? Acho que até então a gente nunca teve um caso desse. Um grupo de bandidos matar um juiz corregedor. Assustador. Eu tomei um baita de um susto com a morte do Dr. Rui Ferraz Fontes, né? Que era meu amigo pessoal, lá em Praia Grande. Mas o PCC já tinha matado um juiz aqui em São Paulo. E o PCC, em 2006 também, Josué, ele atacou e matou mais de 40 policiais. Aquele dia que foi Lembra, né? Agora, ele buscou ações de lavagem de dinheiro, ele buscou reduzir a violência, ele foi facção hegemônica, né? Mas, cara, no final das contas, você pode reduzir o número de mortes, viu, Josué? Mas o terror é igual. A ameaça, aquela música do rap, a paz sem voz é medo, não é isso? Então, eu temo muito, toda vez que eu vejo o número de homicídios em São Paulo caindo, eu comemoro, porque são menos mortes, né? Mas eu temo muito que as pessoas não compreendam que isso não é só um sintoma da eficiência policial. Isso é um sintoma de que o PCC está dominando tudo. E se ele dominar tudo, a corrupção vai invadir as prefeituras do estado, todas as prefeituras. Os prefeitos serão obrigados a contratar as empresas que o PCC vai indicar. Porra, vai invadir não, cara. Já invadiu. Vai invadir, já invadiu, pô. Os caras dominam tudo, irmão. Os donos de canaviais vão ser obrigados a vender as suas fazendas para o PCC. O dono de posto de gasolina que tenta praticar um preço justo, ele não vai conseguir, ele vai fechar, porque o PCC pratica um combustível 26 centavos mais barato que o combustível que ele vende na bomba, né? Isso é inimaginável. O Estado vai ser tomado por uma onda de sonegação fiscal, porque essas empresas, elas vivem aí de sonegação também, né? Isso é bem perigoso, né? Você vai acabar, daqui a pouco não vai ter mais dinheiro circulando, né? Todo mundo sonegando, né? Então, a longo prazo, cara, o modelo PCC da violência invisível, ele é mais perigoso para a soberania nacional do que o modelo Comando Vermelho, a longo prazo, né? Mas o que é pior, cara? O território dominado com uma barricada ou o crime organizado na Faria Lima, num fundo de investimento, participando de uma licitação? Os dois, né, chefe? Os dois. O problema é que o PCC, se deixar, os caras vão ficar maior do que o governo. Se eles já não são, né? A venda de combustível, né? Para o Estado, né? As refinarias investigadas pelo Ministério Público de São Paulo, né? No Rio de Janeiro e São Paulo, elas ganharam licitações para fornecer combustível para o governo, né? Olha que coisa perigosa, né, cara? Daqui a pouco a gente vai descobrir que o PCC fornece o combustível dos governos do Brasil, sabe? Que coisa que parece que é o caminho do narco-estado.
né? Porque aquela definição clássica de narco-estado é o Estado funcionando para proteger a atividade criminosa o tempo todo, né? E no Brasil, até o momento, as pessoas me batem quando eu falo isso. Até o momento, a gente não vive um narco-estado, não, tá? A gente não percebe o governo federal, nem os governos estaduais funcionando em prol da facção. A gente não percebe. Tanto é que nós tivemos a Operação da Faria Lima, tanto é que o BOP ontem, o Batalhão de Choque ontem no Rio de Janeiro, prendeu 14 milicianos, né? Tanto é que o governo da Bahia está enfrentando lá, como pode, as facções. Tanto é que o governo do Ceará prendeu 39 bandidos do Comando Vermelho, né? Mas, pô, vou te dar um papo, poderia estar muito melhor em questão de segurança e violência se tivesse deixado a polícia trabalhar antes. O problema é que os caras só deixam trabalhar quando tá chegando a eleição. Mano, aí é mole você combater agora. Porque o cara vai à eleição 2000, esse ano, e aí, irmão, óbvio que ele vai deixar combater. Ele quer saber de voto e depois, quando ele ganhar, vai continuar o combate. Esse é o problema. Mas tem um caso que me deixou preocupado, que foi João Pessoa, antes das eleições, né? A esposa do prefeito foi presa, se não me engano, a esposa do governador, prefeito, não lembro bem, vou dar uma checada aí, porque a facção local lá, chamada Nova Al-Qaeda, ela permitiu somente que a esposa desse político buscasse votos naquele local, sabe? A esposa do prefeito, perdão. E se isso for verdade, né, aquilo lá é um sintoma de narco-estado, sim, tá? Essa junção perfeita de governo municipal, prefeitura, com o traficante local, se for verdade, tá? Eu não sei como anda o inquérito policial lá, mas aconteceu isso poucos dias antes das eleições, tá? A Polícia Federal prendeu, acho que prendeu a esposa e prendeu também a filha do prefeito, né? Tem que dar uma checada dessa informação. Mas o que vai acontecer no Brasil no futuro é inimaginável, cara. Parece que na Amazônia o PCC está consolidado, né? Quando você vai extrair ouro, você utiliza no ouro extraído o mercúrio. O mercúrio é o maior problema ambiental dos rios do Amazonas, né? Para os peixes, né? E o PCC já é o operador desse mercúrio em Roraima, em vários estados do Nordeste, do Norte. Então, cara, não tenho notícia boa para você não, Salom. Pensei que fosse passar uma notícia boa aqui, que ia surgir um Bukele novo, que a gente ia ter uma coisa... Não, mas calma, ó. Só algumas coisas que eu fui anotando. Um exemplo um tanto anedótico, mas que explica o poder do PCC, essa queda no número de homicídios. Havia um grande problema em São Paulo, que eram as brigas de torcida. E isso, sim, aparentemente, parece que por uma ordem do PCC, isso finalmente foi acalmado. Não tem mais briga de torcida, mas você vê um pouco dessa dicotomia, né? Por um lado resolve um problema, mas por outro olha o poder